Então, minha gente, desculpe o transtorno aqui pro YouTube, né? Essas coisas a gente sabe que acontece, a gente não quer, mas sabe que é provável acontecer. Mas hoje eu trouxe a Rosângela para ela conversar com a gente. Eu quero, nesses vídeos que eu tô trazendo convidado, tô chamando as meninas pra gente conversar, é pra gente falar um pouquinho da nossa vida, pra gente encontrar as pessoas que têm é, similaridade com a gente, né? A gente vê que a gente não está só nesse mundo e que a gente pode aprender com as histórias da outra e também ensinar. Então, quanto mais a gente não precisa aprender só com a nossa experiência, a experiência do outro também ensina muito. Gi, eu sou do Piauí, nasci no Piauí, mas eu moro em Goiás, em Planaltina, desde a minha infância toda. Então, assim, eu vim muito pequena pra cá, então eu me sinto uma goiana. Então, Rosângela, fala um pouquinho da gente, de você para nós, quem você é, quais são os seus sonhos, as suas experiências que você passou, que você vem passando e também o que você está superando, como que você está conseguindo, né, a superar crise de ansiedade, né, que você tem, você já falou, Aham. esse medo, às vezes tem dúvida das coisas que quer fazer e fica com timidez para entrar em ação e que agora você está conseguindo colocar em prática. Bom, assim, para quem não me conhece, né? Meu nome é Rosângela. Eu moro aqui em Guarulhos, né? São Paulo. E eu tenho 29 anos. Então, aí, como eu falei, assim, tem muitas pessoas que elas sofrem com depressão e ela procura, assim, às vezes, muitas das vezes, elas tentam, assim, desabafar com algumas pessoas, é, assim, entre aspas, algumas pessoas elas querem nosso bem, outras pessoas elas não querem nosso bem. Eu digo isso, gente, assim, por experiência própria, né? Porque muitas das vezes aconteceu comigo, a Oli, ela sabe mais ou menos, eu sempre converso com ela, né? E ela, eu acho que se eu morasse perto da Oli, eu acho que a Oli puxava a minha orelha, né? É, E E assim, eu vou te bater. a gente tenta conversar, às vezes com as pessoas que elas são, e elas, tipo, que elas pegam o nosso assunto, e depois, em algum momento, é como se elas jogassem nossa cara e ficasse tudo pior. E pessoas assim com depressão, elas pedem desculpa, às vezes ela nem erra, ela, assim, às vezes nem tá errada, mas ela pede desculpa a todo momento. Isso é o que uma pessoa depressiva ela vai passar, e ela passa, né? Eu tô falando aqui minhas experiências, né? Que de cada dia que eu passo, né? E ela vai pedir desculpa, ela vai se sentir culpada por alguma coisa que ela não fez, que não é culpa dela. Eu falo isso por mim, né? E assim, gente, eu tenho assim um conselho para dar para vocês, né? Quando vocês vê pessoas assim, vocês tentam conversar, tentam aconselhar, mas tentam aconselhar com amor, com carinho, com palavras não tão duras, porque eu já passei momentos que assim, às vezes eu estava bem, do nada começava a chorar e já me chamaram de doida. Eu acredito que nenhuma pessoa gosta de ser chamada de doida, né? Porque isso é só um momento, isso é só uma fase. Acredito que com o tempo a gente consegue se controlar, né? A gente consegue se controlar. Não é fácil, mas a gente consegue vencer, né? Tudo nessa vida a gente consegue vencer. Aos poucos a gente vai vencendo, né? Também já passei por momentos de crise de ansiedade, né? Contar um pouquinho aqui da crise de ansiedade, né? Que eu tava com muita coisa, porque geralmente quem tem esses problemas assim, ele sempre vai inculcar
muitas coisas na cabeça. Por exemplo, o certo é a gente viver o hoje, né? A pessoa que ela é depressiva, que ela tem ansiedade, ela vai querer viver o futuro e o presente. Ela vai querer acelerar. Isso, e o passado. Ela vai querer futuro. Isso, passado, futuro e o presente. Né? E ela vai querer ultrapassar tudo isso. E fica uma loucura na nossa cabeça, na nossa mente, sabe? Na nossa mente, né? E vou contar, assim, a minha experiência que eu passei uma vez, né? De uma crise de ansiedade, eu tava bem. E eu tava com muitas coisas, com muitos pensamentos na minha mente, né? E do nada me bateu uma dor, né? Eu tô falando bem, gente? Eu não tô. Ah, tá ótimo. Eu tô explicando bem, é porque algumas palavras eu falo errado, né? Mas se eu estiver falando errado, se tiver, não tiver muito eu explicando bem, né? Vocês falam aí. Então, aí eu tava bem, e nesse dia me bateu uma dor, uma cólica, né? E simplesmente eu fui no UPA, chamei minha tia, e minha tia me levou no UPA. Chegando lá, começou um formigamento na minha mão, né? Aí, obrigada, artesando. Está ótimo, minha linda. Obrigada, tá? Então, voltando, né? Eu me perdi um pouquinho, mas eu vou voltar. Então, aí começou a formigar minha mão, né? E desse formigamento eu comecei a falar para minha tia, falando que estava formigando minha mão. E minha tia falando, calma, que isso é nervoso seu, calma. E eu falando, tá formigando. E de repente passou para outra mão. Aí quando minha tia falou com a mulher lá, né, para me colocar na emergência, a mulher pediu para me levar, né? E minha tia me levou. Eu já não conseguia andar, né? Já não conseguia andar. Não conseguia movimentar meus pés, não conseguia movimentar as mãos. E o pior de tudo é que quando a médica ela foi me perguntar quantos anos que eu tinha, que eu fui falar, né? Minha língua embolou. Eu não imaginava que crises de ansiedade acontecia isso, né? E explicou isso para mim. E tá me ouvindo? Tô. E na hora, assim, que eu assim, me vi numa cadeira de roda, lá sem andar, sem movimentar minhas mãos, sem conseguir falar, né? Eu pensei assim, Senhor, eu falei assim, eu na minha mente, gente, falei assim para Deus, se for para mim ficar em uma cadeira de roda, eu acho melhor o Senhor me levar. Por quê? Porque depender de outras pessoas não é fácil, né? E na hora a médica fala que vai ficar tudo bem, mas na nossa mente a gente acha que não vai ficar bem, que a gente não vai voltar a andar, né? E logo assim, depois de todos esses procedimentos, ela me medicou e eu voltei ao normal. Eu agradeci muito a Deus por isso, né? Por ter voltado a falar, por ter voltado a andar, por ter voltado a movimentar minhas mãos, né? Porque isso é muito, assim, é horrível, né? Isso. E, gente, não é fácil. Eu tenho tentado superar cada dia, né? Eu não desejo isso, assim, para ninguém, essa doença, né? Porque, para mim, assim, eu acho que é uma doença, né? Meu desejo é que todas as pessoas, elas estejam curadas, né, dessa depressão, porque depressão não é fácil. E assim, eu tento superar não comunicando com muitas pessoas, porque muitas pessoas elas não acreditam, né? Elas não acreditam que isso é doença, para eles isso é uma frescura,
Mas, gente, isso não é frescura. Cuide bem das pessoas que você ama, porque, assim, por que que muitas pessoas, elas, assim, quer tirar a vida delas, né? Muita gente não sabe o porquê que aquelas pessoas, elas querem tirar a vida dela, né? Na verdade, Pode continuar, na, Rosângela. ver, na verdade, muitas dessas pessoas não sabem que a gente que tem esse tipo de, assim, problema, vou soletrar porque eu não sei falar muito rápido essa palavra problema, me perdoe, né? Então, muitas pessoas, elas não vão entender o porquê de muitas pessoas dizer assim, eu não quero viver, eu quero morrer, porque, na verdade, elas querem um conselho. Na verdade, ela quer que alguém aconselhe ela. E ela, como eu citei no começo, né? Gente, perdoe o cachorrinho que eu tenho aqui, que tá É o latindo, às vezes floquinho, ele tá gente. brincando. É o Floquinho, e ele fica brincando aqui, aí ele fica latindo. Então, na verdade, gente, as pessoas que, que falam isso, que quer morrer, que não quer viver mais, elas, na verdade, elas não querem morrer. Elas querem viver. Elas estão ali, elas estão lutando pela vida, sabe? Mas elas não encontram um apoio. Elas não encontram apoio das pessoas. Elas só encontram pessoas que dizem assim: isso é frescura. Só encontra pessoas que dizem assim: você não vai conseguir. Você é doida. Escutar essas palavras pra gente, Nada a ver, isso é né? Às muito vezes você horrível. tá falando, às vezes você É tá falando alguma coisa, isso não tem nada a ver. isso. Pra ele, né? Talvez não, realmente não, tem coisa que a gente vê, que a gente sente, que pro outro não tem fundamento, mas pra gente aquilo lá tem um peso bastante. A Tefinha chegou, a Edna Moretti, o Vicente também. Seja bem-vindo, gente. Obrigada, Tefinha. Hum. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de dar um conselho para uma pessoa e saber Isso, ouvir, né? É que nem eu já falei com a Rosângela e para várias pessoas. Falei, gente, não é com todo mundo que a gente vai se isso, abrir, porque nem todo mundo tem a capacidade de nos entender, né? Porque tem isso, pessoas é que verdade. não é nem por maldade, mas ela não tem aquele tato, aquela percepção de perceber que o outro está sofrendo. E às vezes ele também está passando por um problema, que não consegue enxergar o problema do outro, só o dele. Né? Às vezes a pessoa Isso. é uma coisa que me incomoda muito é quando vou falar alguma coisa e aí a pessoa ela vem com um problema, parece que ainda está pior. Aí, em vez de eu me Uhum. sentir melhor, eu me sinto mais Mas pior. pior ainda, né? Fica assim aquele. Eu não vou falar a palavra aqui não, né? Porque fica que nem aquela Uhum. coisinha do cavalo. Porque se a gente, Isso. e soma, tudo expande. Se você tá com problema, você começa expandir. Se você fala uma coisa e o outro vem, aquilo expande muito. Então, que nem o pessoal fala, né? Tudo que a gente dá foco expande. Então a gente tem que ter muito Uhum. cuidado. Artesando, falou Rosângela, primeiro passo, aceitar que é uma doença, depois procurar ajuda de profissionais da família e amigos. Assim, É, respondendo sua pergunta, né? Obrigada pela pergunta, tá? E obrigado por ter comentado aqui, tá? Aqui na live comigo e com a Oli. Então, eu já aceitei que é uma doença, sabe? E também já procurei ajuda, né? Quando, tipo, eu trabalhava, aí eu tinha convênio e eu conseguia ter ajuda, assim, de profissionais e melhorei. Eu não posso dizer assim que eu melhorei 100%, gente, mas eu vou dizer assim que eu melhorei uns 60%, né? Eu não tô curada, né, dessa doença.
mas eu tenho muita fé em Deus que eu vou ser curada um dia. Um dia eu vou estar aqui falando para vocês que eu fui curada, né? E que as minhas histórias, outras pessoas, elas vejam, né? E tem que melhorar, né? E assim, em termos da família e amigos, para falar a verdade, gente, a gente que tem esse tipo assim de doença, de problema, o melhor a se fazer é se afastar de pessoas tóxicas. Eu não sei falar o nome, eu acho que é assim que fala, né? Então, minha família ela é um pouco tóxica. Então, eu procuro, sabe, manter distância. Eu prefiro assim, eu acho que assim é melhor, né? E para não piorar mais as coisas, porque vocês sabem que se a gente ficar perto de pessoas tóxicas, né, a gente piora mais ainda, a gente piora mais um pouco. Essas pessoas, elas tentam deixar você mais para baixo ainda do que você já está, né? Isso é verdade, né? Então eu procuro, sabe, manter distância não só da família, mas também de pessoas tóxicas, que não me faz bem, que não querem o meu bem. Eu estou superando com isso. Eu estou mantendo a distância delas, porque eu sei que alguma palavrinha que ele vai falar é para me prejudicar a minha saúde mental. Então, para mim, não adianta ter pessoas assim por perto, sabe? E em termos assim de profissionais também, né? Eu procuro assim ajuda, gente. Procuro. Eu até procurei esses dias por causa da pandemia, né? Tratamentos online, mas não tá fácil, gente, conseguir profissionais, psicólogos, né? Mesmo que seja online, porque eles cobram muito caro mesmo. E não tem como a gente, sabe, pagar um tratamento de 300, 400 reais para um psicólogo, sendo que é uma coisa assim, tipo, que online, sabe? E eles, assim, por conta dessa pandemia, eles não abaixam o valor, então eu não tenho condições. E eu vou me virando com o que eu posso, né? Vou superando como eu posso, né? A cada dia que Deus coloca sempre anjos, assim, em nossas vidas, né? E na minha vida não é diferente, né? Eu tenho, como eu falei aqui, eu tenho muita fé em Deus. Se eu estou aqui hoje é porque Deus está permitindo, né? Vocês também, né? Está permitindo, né? E várias Verdade. vezes assim, por várias vezes assim, gente, eu já tentei assim tirar minha vida, só que Deus ele coloca anjos. Um tempo atrás desse, né? Eu fui em um shopping aqui perto onde eu moro, né? E do nada a minha cabeça se reverteu e uma doideira, doideira assim, no modo de falar, né? Uma doideira assim, porque veio vários pensamentos ao eu subir numa passarela, né? E aqueles pensamentos de suicida, né? Porque quem tem isso tem esses pensamentos também, né? E uma voz me falava para mim pular daquela ponte para acabar com tudo e eu ficava tipo pensando, eu ficava pedindo forças a meu Deus. E gente, não é feio você pedir ajuda, né? Eu aconselho quando você se sente assim, você pedir ajuda, não é feio você pedir ajuda, né? Porque Você, quando você se tem que ter sente humildade de assim, saber que está precisando de ajuda. isso. Quando você se sentir assim, você pede ajuda a alguém. Se aquela pessoa ignorar você, deixa ela para lá, você pede ajuda a outra pessoa e assim que vai. Mas quando se sentir assim, em momentos assim, você pede ajuda, como eu pedi ajuda. Eu não estava conseguindo passar na passarela, porque aqui em São Paulo se chama passarela, né? Eu não estava conseguindo Aqui atravessar a também. passarela e vi uma menina, né? E eu porque assim, no tempo que a gente vive hoje em dia, né? Muitas pessoas assim acham que a gente está parado em algum lugar porque a gente vai assaltar, vai roubar, e tem outras pessoas que
que não, ela já tem um bom coração, né? E também Deus coloca o artesando, falou assim, será querer morrer é uma maneira de fugir da dor? Assim, a gente é um tipo de sentimento que a gente sente, que é para fugir da dor, sabe? A gente quer fugir a todo momento daquela situação, né? A gente, na verdade, eu falo assim, morrer, mas a gente quer, na verdade, é fugir do que a gente está passando, do que a gente está vivendo no dia a dia. É isso que eu falo, dessa maneira assim que eu falo, né? E voltando ao assunto, né, gente? Obrigada aí pela pergunta, artesando, né? E voltando para o que eu havia falado, né? E então eu pedi ajuda, né, para essa menina. Contei o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, e a menina falou: não se preocupa, que eu vou te ajudar. E essa menina, Que bom. graças a meu bom Deus, que ela me ajudou, e eu agradeci a ela, ela falou para mim assim: eu não te ajudei, você própria que se ajudou. Por quê? Porque você estava passando por um momento difícil, estava querendo fazer besteira, mas você se controlou, você superou e você pediu ajuda. Então, você própria se ajudou. Então, gente, o conselho que eu dou para vocês é que em algum momento difícil que você esteja passando, você procura ajuda, mas tenta procurar ajuda com a pessoa certa, o momento certo, né? Você não procura qualquer pessoa para desabafar, porque muitas pessoas elas vão pegar a tua história Usar contra, né? Ou para usar só. contra você, isso, exatamente. Usar contra você, depois passar na sua cara, depois te xingar assim, né? No modo de falar algumas coisas, tocar na parte que mais vai te doer, que muitas pessoas elas têm essa mania, né? E tocar nas pessoas na parte que mais dói, né? Então, ter muito cuidado. Às vezes é querer tirar o proveito, né? Porque Isso, às vezes a isso. pessoa ajuda o outro, mas não é de coração, é querendo tirar proveito. Querendo algo a mais que às vezes a pessoa que foi ajudada, ela não tem nem condição de ajudar, mas fica aquela cobrança. Ah, e falando outra coisa também, a gente tem mania de falar, não conseguir falar não para as pessoas. Eu até comentei isso já com a Olga, né? A gente Eu tem até mania falei, de mulher, fala não até pra mim. isso, isso. Eu até tentei praticar isso com a Oli aqui, né? A gente tem mania, as pessoas conhecem quando a gente sabe assim, não sabe dizer não. Muitas pessoas, você tem que assim, é que eu me atrapalhei agora. Vocês têm que pensar assim, vocês têm que dizer sim quando é sim para vocês. E não Sim. é não, sabe? Eu tô aprendendo muito isso. Quando eu quero dizer sim para as pessoas, é porque eu gosto muito daquela pessoa. Eu sei que aquela pessoa me faz muito bem. Mas dizer qual o nome? Artesando perguntou qual o nome do seu Instagram. Arroba, cantinho, eu acho que é underline que fala, né? É. Da rô, underline. Não, eu errei, gente. Cantinho. Arroba, isso, cantinho, underline, da, underline, rô, sem acento, é um chapeuzinho do vovô, como fala, né? E Isso. dois tracinhos do underline. Aí é o meu cantinho. Então, a gente tem mania de as pessoas falar assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Ah, faz um favor para mim. Aí as pessoas que têm isso, ela vai pensar assim: ah, não, eu vou fazer aquele favor para ela, porque se eu não fizer aquele favor para ela, ela vai deixar de falar comigo, né? Pode continuar que eu agora tô chegando aqui.
Então, a crocheteria da Lulu colocou: o não é muito importante. Impõe seu limite fazendo assim, com que o outro te respeite. É muito É muito importante importante. saber dizer não. É, Isso além é de verdade. importante, é libertador, né? É algo assim que te Isso, liberta. Você fala assim, é não, não, e te sente bem. Por assim, quando, uma vez eu falei para um dia que você falar não e sentir bem, você vai ver como você vai se sentir livre, né? Não fica aquele peso assim nas costas, sem sentir culpa. E a pior coisa do mundo é você dizer não e ficar, meu Deus, por que eu não ajudei? Meu Deus, sabendo que ia se prejudicar. isso, e assim, as pessoas elas sabem exatamente quando a gente né, sabe não falar não para aquelas pessoas, elas tipo que se aproveita da sua situação. Vou dar um exemplo assim, muitas das vezes, né, essas pessoas assim pedem um favor para nós. E ela sabe que a gente vai falar sim, na verdade, né? Sim. Vai falar sim. Fala sim e o coração falando que não. Porque no nosso pensamento, eu já tive esses pensamentos. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis falar, né? Agora voltou. Eu Já acho, eu voltou. acredito. E a Dulciene chegou. Seja bem-vinda, Dulce. Eu acredito que seja por conta que tá chovendo bastante, né? Aí deve ser por isso, né? A Ah, internet ela fica estável, né? oscilando, né? Isso, é isso, oscilando que eles falam, né? Então, eu ia dar um exemplo, né, de uma pessoa que ela não sabe dizer não, né? Aí as pessoas, muitas das vezes, elas aproveitam da nossa situação. E vou dar um exemplo assim, ela pede um favor e ela sabe que você não consegue dizer não para ela. Ela sabe que você vai dizer sim. E no nosso pensamento, a gente que tem esses problemas, né, do dia a dia, a gente pensa assim: ah, não, vou fazer esse favor para aquela pessoa, porque se eu não fizer aquele favor para aquela pessoa, ela vai ficar chateada comigo, ela vai deixar de falar comigo, ela não vai querer saber mais de mim e eu vou precisar dela. É assim que a gente se sente, sabe? Na nossa mente, né? Nosso pensamento, a gente tem esses pensamentos. Mas mal nós sabemos, né, que o quanto é bom a gente dizer sim para sim e não para não, né? É libertador, como a Oli falou, né? A Oli várias vezes me aconselhou, né, para a Gislaine Soares Artes, ela voltou novamente, né? E assim, eu sempre converso com a Oli, né? A Oli é uma pessoa muito boa. Eu agradeço a Deus por ter encontrado ela, né? Para ser minha amiga, né? E me aconselhar bastante, né? Ela sempre, assim, me aconselha bastante, né? E eu já falei para ela que era para ela até fazer um curso ou alguma coisa de psicologia, né? Porque ela tem jeito de ser psicóloga, né? E ela sempre me aconselha isso sobre essa questão aí. E outra questão de. Porque eu tenho mania de tudo que eu falar, eu peço desculpa. Eu peço desculpa É. até. Eu peço desculpa até se cair alguma coisa, eu falo, ah, desculpa. E a Oli sempre assim me explica que não é assim, né? Tem que pedir desculpa quando for necessário. Quando não for Eu necessário, proibi. Eu falei isso, assim, "Ô, por favor, não me pede mais desculpa, porque ó, isso, se ela desse um oi no WhatsApp e se eu falasse com ela no WhatsApp e ela demorasse um pouquinho para responder, ela já isso, começava pedindo desculpa. Eu falei, meu Deus, você não tem a obrigação de responder na mesma hora. É, isso, não precisa ficar pedindo desculpa por tudo, né? Porque isso, se a gente mostra como é a fraqueza, né, da gente, e senão se você isso. ficar pedindo desculpa, é como se você devesse satisfação o tempo todo. E a gente não deve satisfação o tempo Isso. todo para as pessoas. Isso, é verdade. Né? Isso é E eu, muito da autoestima, né? Mexe muito isso com a gente.
E eu tenho, assim, aprendido muito. Isso é muito, assim, libertador, os conselhos que ela passou para mim, que ela falou para mim, né? Esses conselhos. E é muito, assim, libertador, né? E a gente vai superando, gente, a cada dia. Não é fácil. A gente vai vivendo um dia, vai vivendo Cada outro, vez. vai, vai tentando melhorar e vai tentando melhorar a cada dia. E um dia a gente acerta na dose, né? Como posso dizer, na dose lá, dose assim, no modo de falar, né? A gente acerta na dose de melhorar, de seguir em frente 100%, de ser feliz, né? E inspirar outras pessoas, né? A ser melhor, ser pessoas melhores, a melhorar a vida delas a cada dia, né? Porque não é Isso. fácil, não é fácil. Porque, gente, é muito sentimento que a gente tem. A gente tem sentimento de culpa, a gente sente angústia, a gente sente tristeza. Muitas das vezes a gente só quer ficar no nosso cantinho calada, a gente não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém. Quanto mais você deixa aquela pessoa naquele cantinho, é melhor, né? E não é fácil lidar com pessoas assim, né? É, a gente, como eu digo, né? A gente tem que sair, né? Sair assim, como posso dizer, gente? A gente tem que dar aquela melhorada, dar aquela reviravolta na nossa vida, porque se a gente não correr atrás, ninguém vai correr atrás por nós, não. Né? A gente tem que correr É, atrás de superar, a gente tem que correr atrás de melhorar na nossa vida, né? A gente tem que correr atrás de tudo. Porque se a gente não correr atrás, ninguém vai fazer por nós, não, né? tem coisa que é tudo, né? Não é tem coisa, é Isso, tudo, cabe a gente. E isso, uma coisa que nem você estava falando, né? Que a gente tem medo, tem tristeza, tem dia que a gente não quer levantar, mas isso, esses são sensações e sentimentos e emoções que todos nós temos. Não é nem só uma pessoa que tem depressão ou que tem ansiedade, mas todo mundo tem isso. Só que você tem isso, que saber perceber até que ponto está esse nível, né? Esse nível de estresse, esse nível de medo, esse nível de ansiedade, isso, para você detectar que realmente é um problema sério de saúde. A artesã isso, dela comentou aqui: a vida é um eterno aprendizado e Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. É verdade. Deus sempre nos privilegia, sempre isso, nos presenteia, né, com pessoas. E eu falo é, assim que a gente, nós seres humanos, a gente consegue se adaptar e se conectar com muitas pessoas, né? Independente do lugar, da região, da idade. Tem crianças que elas tocam a gente profundamente, tem pessoas mais velhas que elas tocam a gente de uma maneira com tanta sabedoria, né? Conhecimento, independente da idade. E aquela sintonia. É uma coisa que eu sempre gosto de perceber, que tem pessoas que a gente já se conecta na hora. Você vê aquela pessoa, nossa, eu quero ser amigo, você uhum, quer amiga daquela pessoa. Você já tem aquela conexão. Tem outras pessoas que não, você olha assim, parece dar até uma certa rejeição. Às vezes isso acontece comigo. Antes, quando eu olhava uhum, assim, uma pessoa e eu não gostava da pessoa, eu já falava assim, ixi, não bateu com emoção. E aí eu não queria nem saber da pessoa. Hoje em dia eu olho assim, quando eu encontro uma pessoa que eu não me identifico com ela, eu olho para ele e tento perceber o que tem nela que tem em mim, por que não tá me fazendo bem, né? Às vezes a gente não se sente bem com a pessoa porque tem algo nela que tem na gente mesmo. Isso também, se a gente não tiver cuidado, a gente fica em pânico, né? Em crise também. isso, é correto, verdade. Então Ah, eu aprendi a parar mais de julgar por conta disso. isso. A Gislaine falou que vou sair. Parabéns, meninas. Live edificante. Deus continue abençoando sempre vocês. Amém, Gislaine. Amém. Que Deus Obrigada, abençoe sempre Gislaine. você, viu? Obrigada. Né? E é Artesã isso. Verdade, Oli. Então é isso que eu tenho para falar, né? Que vocês procurem, gente, as pessoas certas,
para conversarem, né? Não é todo mundo que você tem que chegar e desabafar, né? É sempre isso que eu falo, né? Aqui, não sei se eu estou falando muito bem ou não, é porque essa é a minha primeira Tá live ótima. e eu fico meio acanhada de falar e falar alguma coisa que fique assim É a, meio estranha, é a alguma primeira coisa de que muitas. mas Da, eu, da Edjane também, na semana passada, ela também foi a primeira live dela. né? Uhum. É, então, é assim, eu tô passando aqui minha experiência de vida, né? Que eu já passei algumas coisas em minha vida, né? Obrigada, artesando. Obrigada, Alessandra. Estou amando esse momento aqui com vocês. Ah, que bom que você está gostando, está amando, viu? E Obrigada a, e mesmo, a viu? primeira, e a primeira vez dela aqui. É, Eu conheci ela hoje na live da Creuza. A Creuza Crochê é a próxima convidada. Semana que ah, vem ela vai estar aqui com a gente. Mas aí com a ah, Creuza, eu já vou adiantar aqui, a gente vai fazer diretamente no YouTube. então, no YouTube eu não consegui, né? Acessar Pois porque é. eu não sei mexer Depois a gente muito. não deve ter tido algum problema, porque é muito simples. A primeira vez que eu Uhum, fiz foi com a Creuza. A uhum. Creuza mandou o link pra mim, eu cliquei e abriu direto. Então deve ter tido algum errinho. Ai, obrigada, artesando, pelo carinho, por estar gostando aqui de eu contar minhas experiências, né? Eu achei que eu não ia sair tão bem assim, não, para falar a verdade, né? Mas o É, que eu mas tô eu já contando tinha aqui, certeza que ia sair. graças a Deus, né? Deus é muito bom, né? E graças a Deus que eu tô aqui e tô contando um pouco da minha história, né? Do que eu já passei, do que eu já vivi, né? É um pouco, gente, não é tudo, né? Porque se for contar tudo mesmo, eu acho que a gente vira a noite e não termina, né? Porque são muitas coisas envolvidas também, né? Eu tô passando assim um pouco da minha história para vocês, né? Para vocês, para você, Creuza Crochê. Foi bom conhecer você. Obrigada, viu, Creuza? A Creuza que me É, trouxe para esse mundo de live compartilhada. Primeira live minha foi no é? Instagram dela. Uhum. Assim é bom, né? Assim é bom. É. Então, eu quis trazer assim um pouco da minha experiência, né? De tudo que eu já passei, de tudo que eu já vivi. Eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho 29 anos, mas eu confesso para vocês que eu já vivi coisas que pessoas com mais idade que eu não passou, né? Então, né? Hum. Pode falar, Oli. Não. Ó, Matheus Augusto, seja bem-vindo à nossa live. Então é isso. Se você já quiser, porque a gente já tem mais de uma hora, né? Isso, já tem mais de uma A hora a gente artesanda conversando. falou aqui que Você foi você ver. foi verdadeira e deixou várias lições de vida para nós. Ai, É, obrigada. todo, Eu fala assim, tímida, né? cada um de nós, a gente tem muito para ensinar e muito para aprender. A gente tem muito que compartilhar, E experiências e eu acho incrível como que o ser humano é um ser assim, só Deus mesmo. Deus é maravilhoso, que coloca cada pessoa com as suas lutas, com seus desafios e a história das pessoas não, a gente se conecta com a história da pessoa, mas às vezes são lições diferentes, né? Cada um tá vivendo a sua isso, própria batalhinha, né? Que Deus dá. isso. Aí eu tenho outra coisa para falar, assim, com essa pandemia, né? Vocês sabem que as coisas piorou mais, a gente dentro de casa, a gente começa a pensar mais besteira, mais coisa, né? E a televisão também não ajuda, porque vocês sabem que é bom a gente se manter informado, mas também a gente começar a inculcar as coisas na cabeça também não dá certo, né? Na O verdade, a que que eu tô... televisão deixa você apavorado, né? Isso deixa Deixa em apavorado. pânico. O que que eu tô fazendo, assim, para tentar superar, né, também durante essa pandemia, é não escutar os jornais.
porque cada dia que passa, você vai escutar os jornais, só coisas ruins que acontecem, e você vai se sentir assim, mais pior, sabe? Mas pior assim em termos de ficar com medo, ficar com tristeza, sabe? E o conselho que eu dou para vocês é que vocês evitem estar assistindo jornais, muitos jornais, assistam séries de vídeos que vocês gostam, vídeos de motivação, ler livros também, eu acho que ajuda, O né? nosso Apesar que canal. o nosso canal também, né? É tudo isso que vocês gostam, vocês vai lá, né? E Falar em assiste para tentar livros, melhorar. tu comprou. É. Falar em livros, a Roma bem se animou e ganhou um monte de livro do marido dela. Já leu algum? E de presente, né? Na verdade, ele falou assim: você quer o que de presente? Aí eu tinha ido na loja, que nessa época eu não morava em Guarulhos, eu morava em Batatais, né? Perto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E eu fui na loja e eu falei: não, eu quero ouvir um monte de livro em promoção, Milagre da Manhã, não, O Poder da Ação, um bocado de livro, e eu peguei e falei: não, eu quero esses livros. Eu comprei, mas eu vou ser bem sincera para vocês, não vou mentir aqui e falar, não, eu pego meu livro e leio, né? Eu dou conselho para vocês pegar o livro e ler. Mas é assim, eu leio quando eu quero. Né? Eu tenho que me programar mais um pouco para ler o livro, ler mais livro, porque é muito bom, né? A gente tem algumas palavras do livro que a gente consegue encaixar em nossa mente e consegue deixar a gente mais melhor, né? A Artesano falou, eu amo ler. Muito bem, é muito Eu bom mesmo. também. Tenho meus livrinhos aqui atrás de mim, já tá todo livro, já tô relendo. Tem um livro que eu já tô na terceira leitura seguida. Mesmo É, eu, livro. indi- eu indico também o livro O Milagre da Manhã, né? O Milagre da Manhã é muito bom. Ele ensina várias coisas. Se você pegar para ler mesmo, ele vai te É ensinar mesmo. várias coisas. Você levantar às Eu, 5 horas, né? isso, mas é muito bom. Se você quiser ter algo assim, né, na vida, você tem que aprender a acordar cedo, É, fazer con- acontecer, né? confesso que isso, meu Deus. Isso é um pouco meio difícil, mas aqui em São Paulo, que é muito frio, pensa aí no frio que tá aqui hoje. Né? Duas paixão, Ah, leitura e é, crochê. Minha também. Identificamos, artesão. E a Luciane, ela é viciada em leitura. Ela lê. Acho né? que ela lê mais do que eu. Eu tenho que ter esse hábito, né? Porque é muito bom, né? E assim, outra experiência assim que eu tenho para falar para vocês é que eu vou falando e vai chegando assunto para mim falar, né? É que vocês, por exemplo, assim, vocês comecem a anotar o próximo dia. Por exemplo, hoje à noite, vocês sentam assim A, e a Jess falou que lá no Rio também tá frio. é, aí, eu tô colocando Frio. assim para ver. Ela falou que está muito frio. Então, aqui está frio quase em todo lugar, né? Né? Então, aí eu, de experiência, assim, para você conseguir fazer as coisas que você quer, anotar, começar a anotar, todas as noites o que você vai fazer no próximo dia. E cada vez que você vai fazendo aquela tarefa, você vai marcando com aquele, eu não sei falar o nome, eu acho que é o grafite, né? Ou aquele lápis verde, você vai É, passando as tarefas marcador, que né? você. Marca texto. Isso, marca texto mesmo. Você vai colocando e o que você vai fazendo e vai marcando. Só A assim Luciane que falou tá que tá lendo falando. 3 livros. Que falou que Minas e Rio tá frio. Aqui tá calor. Ah, não, aqui tá quente. Quem foi que falou que aqui tá quente? É a casa de A casa, underline casa de menino. e artesando aqui em Recife muito calor.
Eu sou de E aqui em Pernambuco. Goiás tá calor. Próximo mês eu vou estar aí em Pernambuco, em Artesando. O Nordeste é muito bom, né? Muito bom mesmo. Pode falar aí alguma coisa, Oli, que você falando, Eu, depois eu, surge os eu, meus assuntos. eu cortei seu raciocínio. A Jéssica, ela falou, né, que anotar é bom mesmo. Que nem você É tava que falando, né, de você ir escrevendo, vai anotando. Uma coisa também que é importante é quando a gente tem ideias. Principalmente a gente que cria conteúdo, né? isso, As meninas que faz vídeo para isso, crochê. Tem uma ideia, assim, do nada, anota. Eu tô fazendo muito isso. Planejar o dia é seguinte. Tudo anotado, a gente consegue se organizar melhor. isso. Quando a gente anota, a gente consegue se É, organizar melhor. Eu mesma consigo, assim, me planejar o organizar dia. muito. Quando eu planejo o dia, eu consigo, assim, fazer as tarefas, né, do dia. Vou lá e faço Se grafite, deixar, né, é, o se deixar solto, a marca-texto. gente não faz. Aí outra coisa que a gente também, né, a gente aprendeu também bastante, é aquela dica da Karine Otto, né? Ótimo. Que, Uhum. que ela fala assim, gente, é uma dica muito importante, né? Também, mas eu vou repassar aqui, eu não sei se a Olga está de acordo com o que eu vou falar, Não né? pode, não. É que assim, toda vez que você consegue fazer tudo que você quer, no final do mês você se presenteia. Porque É, isso dá dá uma recompensa. tipo uma recompensa e isso assim dá uma motivação. Por É. exemplo, você quer comprar, vamos supor, um celular novo. Você faz esse propósito com você. Durante esse mês eu vou fazer isso. Se eu conseguir fazer isso tudo, no final do mês eu própria me presenteio com aquele presente que eu tanto quero. Porque isso assim dá uma motivação, sabe? Muito grande para vocês. Vocês vão se sentir muito felizes, né, pela conquista. Isso também assim é muito importante também, sabe? Pode Isso é muito ser até uma importante. balinha, né? Uma Isso, balinha, isso, um passeio, uma volta sozinho. Então, assim, tem várias isso. formas, né, da gente dar essa recompensa pra gente. Minha prima comprou uns brincos, né? E ela comprou pela minha lojinha online. E aí, Aham, quando ela mandou a avaliação, aí eles uhum. perguntou lá, né? Se era presente ou se era para uso próprio, né? Aí ela colocou presente para mim mesma. Então, assim, a gente precisa mesmo, né, de se Aham, presentear, né? isso, Que a foi gente uma conquista. precisa. A gente fica feliz muito pelo que a gente conquista, pelo que a gente tem, pelo que a gente consegue conquistar aos poucos. É. Eu mesma, gente, eu fico muito feliz mesmo. Eu pareço, Ai, sabe, gente, aquelas subiu um crianças. coração. É, Nosso coraçãozinho aqui, eu acho tão massa. é, é. Eu mesma, assim, eu fico besta, assim, parece aquelas crianças quando ganham um pirulito, sabe? Quando consegue alguma coisa. Eu fico muito feliz mesmo. E eu fico feliz também, gente, pelas conquistas das outras pessoas, né? Porque eu sei o quanto essas pessoas, elas batalham para conseguir aquele objetivo, para conquistar aquela conquista dela. Então, essa dica que eu dou, ela é muito importante, sabe? Vocês vão se sentir muito motivada por isso, né? Vocês vão se sentir, assim, feliz. Aliás, com tudo... Aí, perdoe aí os fogos, gente. Não sei se você Olha, eu está ouvindo, escutei. né? Foi porque a Rosiane colocou boa tarde, linda. Chamou a gente de linda, ó, subiu os fogos. É, né? E é isso, gente. Vocês fazem isso para vocês ver, né? Isso vai dar uma motivação para vocês, né? Tudo que vocês vêm conquistando, né? Inclusive, assim, o canal que eu tenho, né? E o canal que a Oli também Mostra, tem, né? e a gente mostra, mostrando, assim, nossas conquistas, o que a gente gosta de fazer, o No meu que... caso é o que eu aprendo, né? Isso, isso. Ó, E no meu caso, a artesã dela é professora e ela faz isso, ela recompensa os alunos com balinha e coloca estrelinha, isso é muito legal. Nossa, os alunos dela devem é, ser amar, né? amar Né? ela, Então, né?
Não é toda professora que faz isso, não. Mas tem professora muito boa mesmo, que eu tinha uma professora, né, que inclusive quando eu terminei o ensino médio completo, era que ela queria emprestar um vestido dela para mim fazer a Pra fazer formatura. a Então, festa? isso, Olha, para fazer gente. a festa. E como eu não tinha condições, né, gente, eu não fiz, né? Porque a gente faz o que a gente pode, o que a gente não pode, a gente não É, faz, né? Aí eu não é fiz, mas tem verdade. professoras que são boas professoras, né? Boas professoras São mesmo. mães, né? São mães, Isso. são tão tudo. Eles ensinam a gente para a vida, né? É, Aí a Rosiane, Aninha fala, uhul, fogos! pois É, é. Ela falou que foi ela que mandou pra nós. muito bem, viu? É bom assim, né? Demais da conta. E, né? E é isso, gente, né? Eu já Ai, falei das minhas experiências, né? Não sei se vocês gostaram das minhas experiências, do que eu falei aqui, mas é tudo que eu passei, tudo que eu vivi, né? E a gente vai aprendendo a vida aos poucos, né? Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa. Não é é tudo de verdade. uma vez, né? É mesmo. Então, minha linda, eu quero te agradecer. A artesã falou Uhum. que ama os alunos dela. Isso é muito lindo, né? É Saber muito assim que lindo hoje em mesmo. dia tem professores e alunos que não se relacionam bem, Isso, mas eu acho que a maioria se dão bem. Mas isso. assim, agora, né, eu quero te agradecer pelo seu sim, né? Por você ter me dado seu sim, Aham, ter vindo pra gente aham, conversar. Para as meninas te conhecer uhum, mais um pouquinho, e eu também. Então, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que esse conteúdo, que essa live contribuiu muito para quem participou, para as meninas que estão aqui uhum, com a gente. uhum. Eu vou fazer o resumo dela, o que ficou bacana, assim, eu vou colocar no canal, tá bom? Tá Porque a bom. gente ia fazer lá e não deu, mas depois a gente combina de fazer Isso, outra live lá no canal. Vai ter mais isso. coisas pra gente falar. Isso é um assunto que não esgota, né? Sempre tem. É. E sempre Aham, tem isso, mais, tem outras pessoas que vai chegando e precisa também de conhecer. Isso. Isso é Então, verdade. muito obrigada, obrigada a vocês que participaram, a todas. As pessoas também que vai ver no replay, né? Quem vai ver depois. Eu sei que algumas pessoas Uhum, não viram agora, mas vai assistir depois. Então, muito obrigada, uhum. gratidão pela presença de vocês. Isso é verdade. E Obrigada, semana que vem meninas. teremos live com a Creuza. É, obrigada, meninas, por ter me escutado, né? Obrigada, Oli, por ter me chamado para fazer essa live, né? E graças a Deus que deu tudo certo na nossa live. Eu falei o que eu queria falar. No começo eu me enrolei toda, né? Porque eu não tinha costume de falar em live, falar ao vivo, né? Mas aos poucos eu acho que vocês perceberam que eu fui desenrolando, fui falando aos poucos, né? Do que eu passei, do que eu vivi, da minha superação. E no final acabei aconselhando algumas pessoas, né? A Oli também, não só eu, né? A Oli também. A gente conseguiu aconselhar, né? Se vocês assim levar para o lado bom algumas frases que a gente falou, vocês tirar essas, como posso dizer, essa lição de Esses vida, insights, né? essas mensagens, né? Vocês, como posso dizer, que eu até me perdi agora, né? Vocês, ai gente, fugiu a palavra da minha boca agora, né? Se vocês tirarem como aprendizagem, né, para vocês, A gente já como vai que é a ficar muito vida, feliz, né? isso, é isso, né? Isso já. É que a, É que nem eu falo assim, se o que eu falar, o que a gente mostrar aqui, contribuir com a vida de uma pessoa, já valeu a pena, né? Todo esse tempo, esse já, esforço. já vai valer a pena de muita gente, E né? E as meninas se falaram que amaram, que gostaram, então contribuiu. Muito bom. isso, graças, Ah, tem mais graças a professoras Deus. aqui, ó, artesando. Aham, A aham, Casa Underline de Menina, também é é, professora, ela também presenteia. A Rosiane também é aham. professora. Eu não sabia, a Rosiane Crochê, ela também é professora.
Ah, assim é Pois é, bom, então, né? gente, vocês são uma profissão linda e abençoada. Uhum, Porque sem os isso é professores a gente verdade. não é nada. A artesana que agradece, né? Obrigada por partilhar essa história com todos nós. Então, É, também te obrigada, agradeço novamente. Muito obrigada. E obrigada a até a você por estar próxima. aqui, né? A gente, eu vou deixar o perfil dela do Instagram aqui, aí vocês clicam e para seguir a Rosângela aqui e também ir lá no canal dela para vocês verem os vídeos dela. É bem legal os vídeos. Dá até um É, ânimo, né? Se você é, tem preguiça de é, eu, arrumar a casa, gente, assiste lá que você se anima para dar aquela geral. Né? Os vídeos é dela é bem isso. legal, bem dinâmicos. Aham, E fora as isso, coisas, obrigada. né, que ela tem, que ela mostra, as comprinhas. Isso, eu compartilho minhas conquistas, né? Minhas conquistas, mostro o Hum, meu dia a dia, falo um pouco sobre a minha história, como eu falei, né? Eu vou trazer várias histórias, porque assim, ao vivo a gente fica meio que com vergonha, né? Mas quando a gente consegue gravar, a gente consegue se expressar melhor, né? pois é. E Mas aí, gostou de fazer a live, né? eu amei fazer a live, né? Me desenrolei toda, né? Pois é, que agora. Então, até a Aham, próxima, minha querida, porque senão acho que já tá quase fechando a hora, né? é isso, Então, é a verdade. gente. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima sexta-feira. Aí, meninas, a gente vai fazer direto no YouTube, tá? E você vai lá, tá Aham, bom? Aí vai ser com essa moça tá bom. aqui, ó, Creuza Crochê. Parabéns, Deus abençoe vocês. Amém, Creuza. Muito obrigada. Amém. Então, tchau, tchau. Obrigada, Pode ter... gente. Obrigada, E gente, até a por estar próxima. aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Você pode sair aí, pra eu poder fechar aqui. Tá. Beijos, Cas. Pronto, a Rô saiu, gente. Agora eu vou finalizar. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom passar a tarde aqui. E até a próxima.